Shakyamuni Seison Namu Jinsei Inho Gokoku Seigi Kokuzo Dai Toku Zenshi Namu Jinsei Inmyoji Miroku Go Senkaku Dai Toku Zenyo Namu Gotoke Goshugo Sonjin Namu Konnichi Gomi Nichi ni Ataru Go Senzo Samagata no Shoshorei Namu Dairei Ukai Goshugo Sonjin Namu Dai Niju San Shibu Goshugo Sonjin Namu Mihata Shibu Goshugo Sonjin Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namo Myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada Torre do Buda, tesouros imensuráveis. Eu me dedico à sagrada Torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do Sândalo Tâmara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha. Sobre flor de lótus ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade irradiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que, além de nyorais, são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimentos e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo insuperáveis, condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren Grande Bosatsu, o eminente precursor sábio, amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como universo, excelência universal, Monjuseri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, sono magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma soberana celeste, ao Indra soberano celeste, ao princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares desta região,
Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge Kyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge Kyo. Transferência de méritos. Que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados dos meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros da minha família. Lerei agora o Sagrada Sutra não com minhas forças, mas sim com graça de todos aqueles, desde o Buda até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3. As 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda: ó filho de boa intenção, a prática deste sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos apossados que ainda não aspiram à benevolência, nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram vidas de todos outros seres, o contentamento nos ciumentos e desapego nos apegados, a caridade nos avalentos e humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos e perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. O filho de boa intenção, esta é chamada a primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra de grande veículo e medita sobre o qual aspecto dos fenômenos, isto é chamada extinção de mau karma. Através da purificação da visão, quando o sentido da audição percebe som confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isto faz a pessoa enlouquecer como um símil tolo. Recita com afinco o Sutra de grande veículo, meditando sobre mutabilidade constante e interdependente da existência. Sendo isto a vacuidade e a ausência de forma que é ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos
e obterás audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido de olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitares o Sutra de Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessas contaminações por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência e, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um mocinho inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra de Grande Veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. O sentido comparável aos 6 cerebros vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhante à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar desta condição negativa e manter tua mente tranquila, livre, permanecendo sempre na cidade de Nirvana, recita com afinco o Sutra de Grande Veículo, pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Estes são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepção ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então, todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso, deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, o universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihoto, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis milhares de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com a circunstância. O Sharihoto, desde que atingi a realidade búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Porque os Budas já alcançaram perfeito domínio das habilidades de sabedoria e de perspicácia.
Ó Sharihots, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se, entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente este ensinamento sem precedentes. Ó Sharihots, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento da maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihots, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou meditar, Sharihots, não devo continuar a pregar, por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myo Renge Kyo. Namo Myo Renge Kyo. Namo Myo Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 12º da Devadatta. Disse Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem este capítulo sobre Devadatta do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosas, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das direções em local onde ouvirão constantemente este sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas, surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myo Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16º. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes e inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhe mostrado minha extensão, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais eu os impeço de me verem. Os seres assistindo a minha extensão cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e respectivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo a essa vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhe tanto extinção como não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam entre eles, prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isto, vós apenas que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar do sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim,
Manifesto-me, eles pregam o ensinamento, tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando este ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentindo envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura, tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam alegria ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias e fazem cair chuva de flores mandarava sobre Buda e os multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. Estes seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres respectivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que estou pregando o ensinamento. Então, ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder da minha sabedoria. O brilho das sapiências atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isto foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhe que morrerá embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando os seres confusos, digo-lhes que extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornariam-se arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim, prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-lo. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Buda. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 20. O Bosatsu Prezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram as suas forças transcendentais, a todo eles guiava e orientava. Seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bosatsu de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bosatsu Prezador procurou-os por várias vezes e lhe dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo, praticai o caminho, pois assim todos vós sereis Buda um dia.
Ouvindo-o, as pessoas demonstraram desprezo, zombaria, mas ele o todo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superados seus erros passados, ele foi capaz de ouvir este sutra e os 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente este sutra novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por este Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação deste sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram imensuráveis Budas. Estas pessoas que estão reunidas diante de mim nesta assembleia para ouvirem a pregação do ensinamento não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitarem este sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixadas no Nirvana por muitas existências. Assim foi conservado este sutra. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir este sutra de Lótus. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregaram este sutra, e por isso os praticantes que ouvirem a pregação deste sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração para, em suas sucessivas existências, encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam este poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam este poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. O antigo relato do Bodhisattva, rei do medicamento. O flor do rei das constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes,
proporcionar-lhe plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam. O maravilhoso poder de sabedoria do Bodhisattva atento às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de se manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento à velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza de vasta sabedoria, compaixão e benevolência, e ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz puro sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, o semelhante ao rebombar, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover néctar de ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bodhisattva atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso, ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvida nem por um instante. O Bodhisattva, atento às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso, ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. O Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem este sutra estarão livres de cobiça, roupa, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis que não terão nenhum resultado, como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena, obterá recompensa concreta. Se
alguém, vendo os fiéis praticantes deste sutra criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar, no futuro terá aspecto físico desagradável e todas as espécies de moléstia maléfica. Por isso, o Bossato, excelência universal, se vires alguém que pratica este sutra, mesmo que esteja distante, deves te levantar e demonstrar o respeito com quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bossato Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócio e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática de 5 ações destrutivas, se falarem mal do Sutra de grande veículo e se cometerem as 10 ações maléficas como consequência destes atos, poderás cairão no caminho de sofrimento piores mais rapidamente do que desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e das patriarcas? A purificação dos poderosos e das patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges e não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar, respeitar os mantenedores de grande veículo. É preciso também ser consciente de profundeza de doutrina de sutra de vacuidade e de princípio de mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e das patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Este é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente em princípio e causa e efeitos e crer em caminho da realidade última, única em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Esta é a prática do quinto tipo de purificação. Disse Buda a Nan: se no mundo futuro houver alguém que pratica essas purificações, qualquer que seja a sua posição em vida, deve saber que ele envergará a veste da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve o supremo, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 celestiais alcançaram pura visão do ensinamento. O Bossato Miroku e os demais grandes Bossatos, bem como Anan, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram.
Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Resolução da prática. O Sutra de Grande Veículo, que acabo de recitar, contém a grande compaixão e a grande benevolência e são potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao Rado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis a todo existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren Grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo e ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que, através da força de virtude decorrente desta leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento de visão de sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem a proteção. E após a minha morte, mesmo que eu seja submetido ao sofrimento imensuráveis, jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através deste relacionamento e de desta virtude, o poder desta virtude que me seja transmitido o ensinamento de grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita, inefável, insuperável iluminação. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Ó grande Bosatsu potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus de maravilhoso ensinamento que é a instrução aos Bosatsu e o estimado saber dos Budas. Ó grande Bosatsu potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus de maravilhoso ensinamento que é a instrução aos Bosatsu e o estimado saber dos Budas. Ó grande Bosatsu potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus de maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsu e estimado saber dos Budas. Que esta virtude seja alcançada universalmente e possamos a todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. Que esta virtude seja alcançada universalmente e possamos a todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. Que esta virtude seja alcançada universalmente e possamos a todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Kuonjitsu Jodai Onkyū Sho Shakyamuni Seison. Namo Jinsei Inho
国聖義国蔵大徳禅師南無人生陰陽寺弥勒五法尖閣大徳禅如南無ご当家ご守護尊人南無今日ご命日にあたるご先祖様方の諸奨励南無大霊友会ご守護尊人南無第23支部ご守護尊人南無二畑支部ご守護尊人南無西塚支部ご守護尊人